Boa noite, boa noite, sejam todas bem-vindas. Hoje não é uma aula de conceito, como é que eu faço, por que que acontece isso, por que nós resolvemos aquilo, mas sim um conteúdo de reflexão para o final do ano. Ah, sempre quando os assuntos eles me tocam, e quem é meu cliente sabe, eu gosto de passar adiante. E aí esse negócio ele estava me consumindo aqui dentro. Há uma semana eu me deparei com esse tema e eu falei, nossa, mais pessoas precisam saber disso e olhar para isso. E aí o tema da aula é boas despedidas, né? Mas eu quero começar com uma reflexão. Vocês sabem se despedir? Será que nós, seres humanos, sabemos nos despedir? Eu sei me despedir? Escreva aí nas tuas coisas. Sabemos nos despedir? E quando nos despedimos, como costuma ser? Ela é uma despedida com dor, com ressentimento, com mágoas. Ela deixa situações mal resolvidas. Como é que é essa despedida quando ela acontece? Nós temos muitas despedidas, né? Eu falo que não vou falar de teoria, mas eu não consigo. Eu já vou citar a Judith Viorst, que fala das perdas necessárias. Despedidas também envolvem perdas, né? Qualquer tipo de separação, conflito, divórcio, saída de um trabalho, uma relação de amizade, uma sociedade que se rompe, exige uma despedida. E a Judith Viorst, no livro Perdas Necessárias, ela fala que existem algumas perdas que elas são necessárias. Mas será que mesmo perdendo eu sei me despedir? Ou será que na tua despedida ficou algo a ser resolvido? Será que ficou algo, algum objeto, alguma situação? E quando você olha para aquilo, olha para trás, né? Se está vivendo agora ou se foi lá de trás. Será que realmente houve uma separação? Será que houve um rompimento? Ou essa despedida não teve o corte? Porque existe a despedida que eu saio e deixo coisas para trás. Há despedidas que eu deixo conteúdos da relação por resolver, mas eu posso deixar um pedaço meu, uma roupa, um sapato. Existem despedidas que ficam dívidas, dívidas pendentes. Será que você soube fazer a despedida dessas situações? Em algum momento, acho que foi dia 12, eu fiz uma aula onde eu sugeri, né, que fossem feitos os rompimentos, cortar os elos. E essa aula de hoje, para quem assistiu aquela aula do dia 12, vai ser bem complementar. Mas agora eu vou ir um pouquinho mais fundo do que simplesmente cortar o elo. Será que eu me separo? Será que eu me despeço com mágoa? Ou eu consigo me despedir com compaixão? Anote aí quais são as despedidas que ficaram situações pendentes ou mal resolvidas. E que talvez você não faça o contato emocional com isso para não doer. Ah, eu preciso me despedir, e aí depois eu vou explicar que se despedir não precisa ir lá falar com a pessoa ou qualquer outra, né? Não necessariamente, às vezes é possível, e se for possível, excelente, mas
Será que eu estou presa? Será que você está presa em alguma situação mal resolvida de algum relacionamento ou situação do passado? Quais são as pendências que talvez tu tenha para resolver que não gerou uma boa despedida? Só teve uma despedida, mas ficou ranço, ressentimento, crítica, julgamento. Cada vez que tu encontra alguém, você fala mal daquela pessoa ou da situação para quem você se cruza no caminho. Essa não é uma boa despedida. E eu postei lá nos stories, né? Quem não faz uma boa despedida, não se despede. Sem boas despedidas, continuamos carregando a pessoa, a relação ou a situação. Quantas vezes aí você fica remoendo um término? E aí vocês colocam um término como, né? Pode ser morte, pode ser uma doença, pode ser uma separação por conta de uma traição, pode ser uma relação muito longa de amizade que se rompeu por alguma divergência, pode ter conflitos entre irmãos, pode ter conflitos entre sócios que não permite essa aproximação, pode ter conflito com os próprios pais, com filhos. Quais são as situações de 2024 que você só se despediu, mas que talvez o rompimento veio com constrangimento, com conflito? Talvez você ainda carregue algo. Só que essa é uma premissa que vocês já devem ter escutado muito, né? Nem no armário dá para colocar roupa nova se ele está abarrotado de roupa velha. Não dá para a gente colocar mais calçado num armário que já tem calçado entulhado. É essencial para as novas conquistas que vocês possam fazer boas despedidas. O dia que eu fiz a minha reflexão, eu passei o ano todo de 2024 trabalhando as agressões, os abusos, as violências, as perdas, as enchentes, né, que aconteceram no nosso estado. Para mim foi algo que abalou muito e acionou muito as minhas feridas de dor, de perda material mesmo, e perda física, emocional. E eu precisei acessar essas dores e esse ano é um ano onde eu estou fazendo boas despedidas dos meus traumas, dos abusos, das violências. Então, que você possa, a partir dessa reflexão de hoje, e vou usar o simbólico do nosso tempo cronológico, que é o encerramento de um ano para o início de um outro, para que você possa se despedir, para ir abrindo espaço para viver algo novo, dentro de você primeiro, porque tudo parte de dentro para fora. Não tem como você conectar, alcançar, atrair, magnetizar qualquer coisa que você deseje se dentro de você está preenchido por dor. Mas é uma dor que você faz de conta que não vê. E antes de eu começar a aula, quem está mais próximo de mim e me acompanha mais sabe que eu tenho o hábito de tirar uma carta sistêmica. E eu deveria, às vezes, filmar como é que eu faço isso para que vocês pudessem ver, né? Como é bem aleatório. E olha o que saiu hoje.
Eu faço algo bom com isso. Como é que eu abro espaço? Como é que eu deixo ir? Como é que eu faço uma boa despedida? Fazendo algo bom com isso. Olha só que coisa mais doida, né? Quando eu falo de uma boa despedida, eu não falo de exclusão. Ah, então tu tá dizendo que eu tenho que esquecer o meu passado e que eu tenho que passar, botar uma pedra em cima e que eu tenho que passar uma borracha? Não, não tem como a gente fazer uma boa despedida sem dizer para a situação, para o fato, para a pessoa, você faz parte, você pertence. Você ficou em mim. Você deixou um pouco de mim e eu deixei um pouco de mim em você. Para que essa inclusão alivie o coração, para que a boa despedida ocorra. Como é que eu me despeço de alguém que morreu tragicamente, como foi a história com o pai dos meus filhos? Eu me despeço de você, eu deixo você ir. Tivemos uma linda história, 3 filhos lindos, agora uma neta, fruto disso tudo. Mas eu preciso que você vá. Eu preciso que você siga, que o seu espírito siga. Eu fico com o que é meu, você fica com o que é teu. Algo grandioso foi feito nessa relação, mas você precisa ir. E aí tem uma frase linda: não podemos segurar os que precisam partir. Eu não posso segurar, porque muitas vezes, mesmo estudando luto, estudando morte, estudando todas essas coisas e despedidas e perdas, às vezes eu pensava, como seria se você estivesse aqui? E esse é um jeito de não deixar ir uma parte da minha história que já foi, que faz parte, que me constitui, que me forma, mas que foi. Vocês estão me escutando bem agora que eu tô gravando, que eu esqueci de perguntar. Bem? Tá. É que o microfone tá aqui no escafundó do breve, mas então significa que ele capta bem o som, porque ele estava longe. Então se despeçam. O que é que você precisa se despedir? O que é que você precisa deixar ir? O que é que você precisa deixar ir? O que é que você precisa desapegar? Sei lá, alguma coisa, um objeto que tu tem em casa que você olha e diz, isso não faz parte mais da minha personalidade, da minha identidade, mas por que que eu tô apegada a esse troço velho aqui? Porque ele tem uma memória afetiva? Do quê? Que tá carregado nesse objeto? Que eu preciso que ele fique aqui, mesmo que eu olhe para ele, talvez eu não sinta que ele deva ficar. Por que que ele tá ali? Por que que é tão difícil deixar aí? Por que que é tão difícil esvaziar as gavetas, esvaziar os armários, colocar papel fora? Por que que é tão difícil se despir? Porque se você se despe, você se abre para o diferente. Mas será que você aceita o diferente? Será que você aceita o diferente, o novo, o desconhecido? Porque você está acostumada àquilo que lhe é familiar, que lhe é conhecido. E fazer uma boa despedida é diferente. Fazer um rompimento sem mágoa, sem ressentimento, sem julgamento, sem acusações é diferente.
E aí você abre espaço para o novo, para novas relações, para as novas conexões, para os novos formatos de funcionamento. Mas se você segue 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 46 anos, que é o que eu vou fazer ano que vem, fazendo a mesma coisa, como é que eu vou abrir espaço para o novo e para o diferente? Não, eu quero ficar aqui, ó. Quero ficar aqui, agarrada naquilo que eu acho que me constitui. E aí eu quero que você reflita: te constituiu, não te constitui mais. Ao menos que você queira seguir sendo a mesma coisa para sempre. Aquilo que te constituiu não te constitui mais. Sim, eu sou tudo o que me aconteceu, mas eu não preciso seguir reproduzindo tudo o que me aconteceu. Eu posso escolher olhar além, abrir, ampliar meu campo de visão e dizer: eu aceito o novo, eu aceito o diferente. Deus, universo, divina providência, o que você quiser chamar, eu estou aberta para receber o novo, de novas formas, de novos jeitos, e eu me comprometo em mudar o que precisa ser mudado em mim, para que essas coisas boas e diferentes cheguem e se aproximem. Mas será que você crê o suficiente para deixar ir o que precisa ir? De coração, gentil, generoso e de compaixão, com compaixão. Eu deixo você ir. Eu me despeço e deixo você ir. Eu sinto muito por tudo ter sido como foi, e do jeito que foi, e na condição que foi. E mesmo assim, eu te libero e me libero. Você vai fazer parte, eu estou falando você, depois você inclui a situação, né? Você vai fazer parte da minha vida para sempre, mas você lá e eu cá. Não mais aqui, ocupando espaço na minha cabeça, maltratando meu corpo com sentimentos ruins. Você lá, eu cá, cada um no seu lugar, cada um com a sua responsabilidade. Eu só fico com o que é meu. E trabalho em terapia, e leio livro, e medito, e oro com as minhas questões, que é a minha parte. Mas eu me despeço com amor pela trajetória, pela história, pelas experiências, pela construção, pela desconstrução do que vivemos. Seja qual for a situação, você coloca aí os detalhes da situação. Eu sinto muito pelas diferenças que tivemos. As diferenças, né? De atrito, de divergência. Eu sinto muito. Hoje eu sei que posso pensar diferente de você e que você tinha o direito de pensar diferente de mim. Eu sinto muito que não chegamos num denominador comum. Eu sinto muito por ter acabado do jeito que acabou, por ter sido do jeito que foi. Só que não adianta você achar que você vai fazer isso hoje aqui na aula, vai escrever e que amanhã não preciso mais fazer. Talvez você tenha que fazer por 30 dias. A gente fala que um novo hábito, um novo sentimento, um novo comportamento precisa de pelo menos 3 ciclos de 21.
Então, seriam 63 dias para que o nosso cérebro sofra uma neuromodulação, que ele se reprograme. Então, não adianta você vir aqui na aula, escrever todas essas coisas, pegar o papelzinho e guardar lá. Talvez você pega um papelzinho pequenininho, escreve tudo isso e todas as manhãs e todas as noites, por um bom período, pelo menos 30, você vai fazer a tua boa despedida. Ah, Ed, eu tenho 5 situações que eu preciso fazer boa despedida. Não vai dar para fazer as 5 de uma vez, vai ter que ser uma por vez. Ah, João, Antônio, Pedro, Paulo, Maria, sócio, não. Um por vez. Cada um com a honra e o direito de você fazer uma boa despedida. É como como a Bíblia fala do perdão, né? Você perdoa. Se você ainda sentir ressentimento, você perdoa 7 vezes. Se você, né? 77 vezes 7, ou seja, há quem diga que nós devemos trabalhar os nossos perdões diariamente até morrer e nos perdoar diariamente até morrer, num ato de amor. Então, tchau! É uma despedida, né? Tchau! É outra despedida. Então, despedida é uma coisa, boa despedida é outra coisa. Boa despedida envolve amor. Boa despedida envolve amor. Uma boa despedida é um ato de reconciliação. Com o que você precisa se reconciliar? Eu me reconcilio com 2 pontos. Escreva. Eu me reconcilio com 2 pontos. Eu abençoo tudo que eu vivi. E aí você pode escrever. Eu abençoo isso, aquilo. Eu escrevi a violência, a negligência, o sofrimento, as perdas, a falta, as separações, as dívidas, os medos, a insegurança. Eu me reconcilio com a doença. Eu me reconcilio com o antigo e eu vejo o novo. Eu me reconcilio com o antigo, eu vejo o novo. Eu escolho o amor ao invés do sofrimento, porque o ressentimento gera sofrimento. Escolha aquilo que mais te dói, que é onde você vai começar. Teu ritual de boas despedidas. Eu me reconcilio com. O nosso cérebro
pessoal, ele não distingue o que é real do que é imaginação. Para ele, tudo é uma coisa só. Então, quando você começa a falar, eu me reconcilio com a falta, 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 e tu fica uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias, o teu cérebro cria a conexão reconciliado. E aí você vai viver um estado de plenitude, de paz com aquela situação específica. E aí você vai ver que você deixa a mochilinha, aquela mochilinha, sabe, pesada, daquela situação, você larga ela. Você não precisa viver a vida carregando a mochilinha da perda, a mochilinha do medo, a mochilinha da traição, a mochilinha da mentira. Não precisa mais. Tem mulheres que não conseguem viver novos relacionamentos porque eles estão presas no relacionamento que aconteceu há 50 anos atrás que o cara traiu ela. Porque continua vivendo aquele relacionamento de 50 anos atrás. Aí chega um outro homem com uma nova postura, com um novo comportamento e ela trata o cara como se o cara fosse aquele lá de 50 anos atrás. Mas você vai ter que aprender a mudar. Senão nada de bom vai acontecer e nada de novo vai acontecer na tua vida. Quem aí tem uma situação bem crítica para resolver? Pode escrever aqui no chat, que daí ninguém sabe, ó, o nome. Mas se não quiser falar aqui, pode me mandar aqui no WhatsApp que eu leio no meu número privado. Eu preciso de um caso para trabalhar agora ao vivo, para fazer um exercício sistêmico. Quem quer? Alguém quer? Opa, eu estou sendo traída. Tu quer abrir o microfone? Tu te importa? Responde para mim aqui no chat. Tu quer? Ou eu posso fazer independente de você falar comigo ou não. Eu vou contextualizar, tá, gurias? Para vocês todas, e isso vai servir para todo mundo. E olha só, abram o coração de vocês para o novo. A gente sempre escuta, eu não vou perdoar uma traição. Eu não admito uma traição. Nós não sabemos o que acontece na relação. Então, sempre, qualquer situação que aconteça numa relação, a responsabilidade é dos dois. Por quê? Porque o relacionamento é feito de 50-50. Então, né? Os meus 50, os teus 50. Mas nos meus 50 eu dou 100%, nos teus 50 tu dá 100%. Ok? É para vocês se abrirem para uma nova percepção. Traição acontece por múltiplos fatores. Uma possibilidade: o traído faz demais, é bom demais, resolve demais, protege demais, cuida demais, ajuda demais, paga demais, faz demais. Essa é a possibilidade um. O traído, o traído é o cara que ama demais. Essa é a possibilidade um. Possibilidade 2. A amante está a serviço da manutenção do casamento.
Se não tivesse amante, o casamento já teria terminado há muito tempo. São possibilidades, mas essa aqui é uma verdade também. Ponto 3: desvio de caráter, promiscuidade, questões da sexualidade do casal, aspectos que envolvem a sexualidade mesmo. Então, pode ter uma doença, pode ter algo na pessoa do traidor, do outro cônjuge. Precisaríamos olhar para um cenário mais amplo, trazendo possibilidades. Mas a traição sempre está a serviço do casamento. Então, eu não vou falar nome porque eu estou gravando a aula, mas a aula não aparece vocês. Então, eu não vou falar nome, tá? Para não expor como a aula vai ficar gravada, ela não vai ir para YouTube, provavelmente ela vai só para a comunidade. Olhe para o casamento e veja aonde foi que o casal abriu espaço para o terceiro entrar. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Ué, tem aí. Quando eu quero as bonequinhas de um jeito, eu não acho elas aqui. Casal. Eu vou colocar a amante de uma outra cor para a gente identificar, tá? O que acontece no casamento que abriu espaço para o terceiro elemento entrar? O que será que aconteceu aqui entre essas duas pessoas que esse espaço foi aberto? Quem deixou? Vou tirar a amante. Quem deixou de olhar para quem nesta relação? Em algum momento, o casal mudou o foco e olhou para outro lugar. Aí esse espaço ficou aberto. Ó, coloquei uma mulher. Podia ser álcool, podia ser jogo, podia ser ah, perdas financeiras. A gente está falando de uma mulher, mas existem inúmeras formas de traição. O que acontece? O que esse casal precisa fazer agora? Se você se revoltar, ele vai cada vez mais longe. Será que você consegue olhar? Imagina que você está na frente dele e dizer: eu sinto muito, eu quero, se for o desejo, tá? Depois você pode me chamar no WhatsApp, a gente pode conversar um pouquinho. Eu sinto muito, eu falhei com você. Da minha parte, eu falhei. Vocês estão vendo como para isso precisa de reconciliação com o ego, com o orgulho, com a minha verdade, com a minha única e exclusiva verdade, com a verdade da sociedade? E eu não estou dizendo que essa reconciliação seja a manutenção do casamento. Pode ser que não seja possível a manutenção do casamento. Mas será que eu consigo fazer uma boa despedida dessa situação? Sem brigar e deixar essa situação, isso aqui é uma situação, né? Permanecer aqui? Será que você consegue ocupar o teu lugar de esposa e olhar para ele e dizer: eu sinto muito, eu me reconcilio com essa situação? O que nós vamos fazer agora com tudo isso que aconteceu?
E se o desejo for ir embora, eu me despeço. Carrego aquilo que me pertence e deixo com você aquilo que te pertence. Eu vou seguir a minha vida. Mas você pode ir. Agora é com nós dois. O foco não é isso aqui. O foco é isso aqui. É isso aqui, olhar para isso que prejudica isso. Se o casal ficar brigando por isso, isso aqui não vai embora. Mesmo que termine, mesmo que acabe a relação extraconjugal, ela continua aqui. Porque o casal traz ela o tempo todo. Mas você me traiu, mas você me mentiu, mas você me enganou, porque aquela vagabunda, porque aquela outra coisa, porque tanana. Não vai embora. Acaba com o casamento. Fica junto. Mas ela vai ficar pro resto da vida aqui, ó, assombrando, assombração. Gente, isso é maturidade emocional, não é algo fácil. Eu te agradeço muito pela confiança de expor isso aqui, porque a maioria das pessoas não tem coragem de falar sobre, porque a sociedade julga. Eu não estou no lugar de julgadora, estou no lugar de uma profissional que estudou sobre isso, te trazendo uma visão. Você vai conversar com 1.000 pessoas, cada uma vai ter uma visão. Essa é a minha visão. Quando chega para mim um caso, meu marido está me traindo, minha esposa está me traindo, a primeira coisa que eu faço é eles olharem para a relação. Nem todos conseguem, porque vocês vão entrar numa disputa de quem é que está certo. Isso não vai ajudar vocês. Vai gerar mais conflito, mais discórdia, mais mentira. Se você decidir ficar, fique por amor. E decida ficar e trabalhe o trauma em você. Mas se você ficar acusando ele o tempo todo, daqui a pouco vai ter outra. Vai ser essa daqui que vai entrar. Aí você vai continuar, você vai descobrir de novo e vai ter outro estresse e vai chegar essa daqui. Aí vocês vão continuar brigando, conflitando, ele vai ficar cada vez mais puto e vai entrar essa daqui. Entendeu? Se você decidir ficar, libere ele. Tem mais coisas para fazer, mas aí eu teria que trabalhar contigo individualmente, porque daí eu vou precisar de, né, saber algumas coisas da tua privacidade. Se tiver maturidade e um bom diálogo, a relação se estabelece, se reestabelece, e essa pessoa, ela vai embora, espiritual e emocionalmente da relação. E vocês conseguem viver um novo casamento. Existe casamento após a traição. Existe um novo casal após divergências, conflitos, adversidades. É super possível, mas exige humildade e escolha pelo amor. É desafiador, mas é possível, extremamente possível. Então, se fizer sentido para você, deixa eu arrumar aqui na câmera. Faça algo bom com isso que está te acontecendo. Olhe para você, olhe para a mulher. Talvez você precise se reconciliar com o teu feminino. Talvez você precise ser menos dona de casa e mais esposa. Talvez vocês precisem aprender a namorar de novo.
Talvez você possa superar isso para viver um novo casamento com o mesmo marido. Talvez você possa rezar, orar e pedir para que Deus te guie e te mostre um caminho. Mas se você conversar com a amiga, com a vizinha, com a irmã, todo mundo vai ter um conselho diferente, você não vai escutar o teu coração. E se você decidir partir e encerrar essa relação, que seja uma boa despedida. Pela história, pelos anos juntos, pelos planos que construíram, pelo patrimônio, se tem filhos pelos filhos, se tem netos pelos netos. E aí você se trabalha e faz uma boa despedida desta relação. E talvez uma boa despedida do dia da descoberta da traição para trás, daquela relação antiga, para abrir espaço para viver um novo casamento com a mesma pessoa, com novos acordos, com novos comportamentos, com novos tratos. Isso é super possível. Eu tenho casais que eu acompanhei, que eu atendi, que depois de 25 anos de casados, passaram por muitos desafios e se assumiram de novo, chegaram a fazer festa de casamento com tudo que tinha direito para viver um novo casamento depois de 25 anos casados, depois dos filhos adultos. É super possível. Eu tenho um outro casal, 12 anos juntos, passaram por conflitos, também algumas situações de relação extraconjugal e eles estão vivendo um romance. Não sabemos se a relação vai permanecer, mas hoje a relação está excelente para ambos. Eles estão aprendendo a se admirar, a se respeitar e a se amar na maturidade. Mas isso exige uma boa despedida de toda essa história. E minha querida, superar é tua responsabilidade se você decidir ficar. Dos teus sentimentos você é responsável, do teu lugar. Tem um livro que algumas alunas minhas já leram que chama Mulheres que Amam Demais. Deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não. É que eu tenho agora eu sou uma pessoa que tem dois escritórios e três bibliotecas, então às vezes está tudo perdido nas minhas coisas. Mulheres que depois eu coloco a foto para vocês lá no grupo. Quem não assistiu a aula não vai entender nada. Mas esse livro fala de mulheres que estão nos relacionamentos com muito amor, mas um amor meio atrapalhado, meio confuso, sabe? Talvez possa te ajudar. Primeiro tu dá uma pesquisada nele e vê se ele faz sentido para você. Eu quero deixar nessa noite, no dia 27 de dezembro de 2024, que vocês entendam que às vezes os fins são excelentes para novos grandes começos. Nós seres humanos, e eu me incluo porque já passei por isso, uma dificuldade com o fim, com os encerramentos. Talvez você precise olhar para o fim como algo bom. A morte é um fim necessário. E nós morremos todos os dias. Hoje, à meia-noite, morremos nesse dia, para nascer amanhã de manhã de novo. Que hoje vocês possam
viver um ciclo de morte dos padrões de pensamento, da, daquelas percepções enraizadas que já são retrógradas, que não cabem mais na tua vida. Que você se despeça de um passado distorcido e equivocado que você carrega. Que se todas as pessoas da tua volta, da tua vida, fazem de uma forma, que tal você experimentar outra? Só que isso vai exigir de você rompimentos, bons rompimentos, não por impulso. Não façam rompimentos por impulso. Se preparem, vão se despedindo aos poucos, para que essa despedida seja agradável. Não é sem sentimento, é agradável. Eu terminei um relacionamento ano passado por questões muito adversas. E aí nós precisamos, né? Na época a gente precisou de um mediador para resolver as questões financeiras que tinham ficado. Passados 6 meses, nós sentamos para conversar, para fazer uma boa despedida. Quando os ânimos se organizaram, quando as questões ficaram um pouco mais, né, menos calientes, nós sentamos e fizemos uma boa despedida. Mas não é isso que a sociedade prega para nós. E aí aquela relação fica ocupando o espaço de uma nova. Se abram para fazerem boas despedidas. Escrevam cartas com boas despedidas, com boas finalizações, com bons encerramentos. Antes de você, minha querida, tomar qualquer decisão, escreva. Escreva para você. Escreva teus sentimentos, tuas raivas, tuas angústias, o que que tu acha que tu foi injustiçada. Depois você leia e releia, e releia, e releia. E aí você vai ver que teu coração vai acalmando, vai ser muito mais fácil tomar decisão. E eu me coloco à disposição, caso você precise. Vocês todas que estão aqui em janeiro, me fugiu a data, eu acho que é dia 13. Deixa eu olhar aqui, não, já está no grupo ali, mas agora eu esqueci a data. Dia 13 de janeiro, coloquem na agenda de vocês às 19 horas. Eu vou fazer um mega aulão sobre o resgate de nossas heranças. O que é o resgate das nossas heranças? É olhar para esses padrões, por que que as histórias se repetem, quais são as lealdades, as dores que a gente carrega, então, traição, perda de dinheiro, violência, dificuldade financeiras, todas são heranças. Ansiedade, insegurança, sobrepeso, tudo são heranças. Eu vou fazer esse aulão, o resgate das heranças. Esse aulão vai ter um custo de R$ 49,90. Eu vou colocar no grupo amanhã para vocês o link para se inscrever. Ela é uma aula de 2 horas, 2 horas e meia, eu sempre fico um pouco mais, e vai ficar gravado e vocês vão ter acesso por 30 dias, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de vocês, que vocês façam boas despedidas, lindas e maravilhosas despedidas de comportamento, de pensamento, de sentimento, de situações, de relações, para que vocês comecem em 2025 com as gavetas emocionais de vocês, com espaço para receber um ano incrível que vocês vão fazer.
Não sou eu, não é o governo, não é o clima, vocês. Só que não dá para colocar mais coisa em gaveta entulhada de dor, ressentimento, mágoa. Aproveitem esses próximos dias para fazer o ritual de boas despedidas. Não precisa pular sete ondas, comer não sei quantos grãos de uva, lentilha, nada disso. Façam isso de dentro para fora, não de fora para dentro. Que o ritual de vocês nesse ano seja de dentro para fora. Tudo acontece dentro da gente. Nada acontece lá fora. Lá fora é resultado daquilo que eu vivo aqui dentro. E se tem caos lá fora, tem caos aqui dentro. Se tem problema lá fora, tem problema aqui dentro. Se tem conflito lá fora, tem conflito aqui dentro. Seja responsável por aquilo que você sente. E aí, 2025 vai ser lindo e maravilhoso. Vocês têm alguma pergunta? Eu ia me despedir, mas aí eu esqueci que eu não perguntei isso. Se vocês têm pergunta, eu respondo. Podem fazer aqui no chat que eu respondo. Ninguém tem pergunta? Tão tímidas. Eu agradeço então a presença de vocês. Eu falei que não era uma aula longa, é uma aula de reflexão, de exercício sistêmico, de boas despedidas. Faça algo bom com isso que você aprendeu hoje à noite. Essa é a frase da nossa noite. Eu faço algo bom com isso. Vocês têm aí, vocês ganharam R$ 1.200 hoje, que é o valor de uma sessão para os exercícios sistêmicos e constelação que eu faço. De certo modo, todas vocês vivenciaram algo relacionado a casal aqui hoje. Que vocês olhem para as relações de vocês, sejam separadas, em relacionamento, em situações adversas. Olhem para o casamento de vocês com a sua responsabilidade. Isso muda tudo. Fiquem bem. Boa noite. Provavelmente eu vou fazer uma aula curta, também novamente ali, primeira semana de janeiro, mas eu aviso no grupo, para depois preparar vocês para a aula de 2 horas e meia, 3 horas, que é Resgate Suas Heranças. Fiquem bem. Boa noite. Se sentirem de compartilhar com alguém, compartilhem nos stories que eu reposto, tá bom? Beijo, beijo. Boa noite. Tchau, tchau.